Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 23 de agosto de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Inglaterra Premier League, a segunda rodada, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, primeira rodada, temos a equipe do Bayer Leverkusen contra a equipe do Hoffenheim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 3-1. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a segunda rodada, temos a equipe do Brentford contra a equipe do Aston Villa. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela França Liga 1, a segunda rodada, temos a equipe do Olympique de Marseille contra a equipe do Paris. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Alemanha Bundesliga, primeira rodada, temos a equipe do St. Pauli contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a segunda rodada, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Leeds United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Itália Série A, primeira rodada, temos a equipe do Sassuolo contra a equipe do Napoli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela França Liga 1, a segunda rodada, temos a equipe do Nice contra a equipe do Al-Shahir. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, a terceira rodada, temos a equipe do Nacional contra a equipe do Sporting. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Espanha, La Liga, segunda rodada, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Elche. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Itália Série A, primeira rodada, temos a equipe do Milan contra a equipe do Cremonense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Itália Série A, primeira rodada, temos a equipe da Roma contra a equipe do Bologna. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 21ª rodada, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, segunda rodada, temos a equipe do Levante contra a equipe do Barcelona.
E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para vencer no primeiro tempo. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, a terceira rodada, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Tondela. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 21ª rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate devolve a aposta. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 21ª rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Ceará. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 23 de agosto de 2025. Se você gostou desse palpite e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.